Tá no ar o podcast Expo Blindagem, o primeiro evento do setor de blindagem automotiva do Brasil. Oferecimento Forcecar, a maior blindadora do Rio. Olá amigos, estamos aqui falando diretamente da Expo Blindagem. Você que não veio está perdendo, porque aqui tem informações importantíssimas sobre o segmento de blindagem de veículos. Se você atua no segmento, se você conhece ou é um curioso, se você já tem carro blindado, se tem blindadora, deveria estar aqui. Ainda dá tempo, hein? Não perca. E estou aqui hoje com duas grandes personalidades do segmento de blindagem. O Kleber, que atua no segmento de software para blindadoras. Tive a oportunidade de conhecê-lo desde o comecinho lá da história. E o Tiosso, que representa aqui a Volkswagen do Brasil com o programa Vale Mais. E aí tem muitos temas importantes que a gente vai discorrer aqui. Fique atento, porque tem conversa muito legal para você. Kleber, muito obrigado. Tiosso, muito obrigado. Prazer estar aqui. Kleber, quanto tempo na praia já, na lida? Vamos lá, o ProBlind fez dia 26/9, 13 anos de história, né? 13 anos de história. Atualmente a gente lidera o mercado aí no segmento de software para blindadoras. Nós atendemos atualmente 69 blindadoras, começamos a atender blindadoras até fora do país. Olha só, que interessante. E eu costumo dizer, né, que tudo que não é registrado não é gerenciado, né? Então, o primeiro objetivo principal do sistema é ter o registro. Sem registro, você não vai caminhar para lugar nenhum, né? E eu posso falar assim, conhecimento de causa, porque comecei nessa história lá nos anos 90 e tudo era marcado ainda nem Excel era na época, né? E a necessidade de controle, de rastreabilidade, e hoje, pelos volumes que a gente vê, para se ter uma ideia, estamos falando hoje em 34 mil veículos blindados só no ano de 2024. A tendência é que esse ano aqui tem um crescimento ainda, pelo menos de no mínimo 15%. E numa blindadora que tem um volume, seja ele pequeno ou grande, o teu sistema cabe em qualquer uma delas, é isso, né? Sim, sim. O grande propósito do sistema é, como eu disse, é registrar primeiro para depois gerenciar. Faz até mais sentido em empresas que não tem tantas pessoas, né, para auxiliar no processo, do que até empresas que têm mais pessoas para gerenciar o processo, né? Mas eu falo que o processo ele nasce independente do sistema, né? Tem empresas que eu tive a oportunidade de conhecer onde existia o processo no papel, mas existia o processo. Então, às vezes na cabeça até, né? Exato. Tem o processo todinho montado, mas não está registrado. E aí a transição para a parte sistêmica, ela foi muito tranquila, porque já se existia um procedimento a ser seguido. E isso faz gancho de tudo que a gente quer discutir aqui hoje, né? Parte deste tema é o que nós gostaríamos de discutir, que o ProBlind ele é um software que, em parceria com o programa Vale Mais, né, um sistema oficial do Vale Mais, onde a gente teve todo um processo de integração, de adaptação ao negócio, né, onde importantíssimo. As blindadoras homologadas pelo programa, que foi feito todo um critério, aí o Tiosso pode contar melhor qual foi o critério utilizado para a escolha dessas blindadoras, né? Uhum. E aí, em contraparte, na hora que ele mencionar como foi feito esse programa, eu posso contribuir com a parte sistêmica e ele falar sobre quais foram os desafios que nós encontramos, porque a Volks, ela existe um sistema, um legado, né, Tiosso, onde tem uma série de regras a serem seguidas, procedimentos a serem seguidos, né? Não foi algo que tem um tal de compliance que trabalha nessas empresas grandes, que tudo tem que passar por esse cara. Eu digo que eu encontrar com ele, eu vou ter uma conversa muito séria, porque toda vez que a gente vai falar de alguma coisa com empresas grandes, multinacionais principalmente, né? Tem que passar pelo compliance. Então, onde é que fica esse cidadão? Né? Porque, pô, né? Tirando a brincadeira, desculpe aí, já partindo um pouquinho pro Tiosso. Tiosso, eu vou fazer só um preâmbulozinho de uma história. Eu trabalhava numa empresa que ela teve uma certificação ou homologação, não sei o nome correto, da Volkswagen, há muitos anos atrás. Uma parceria. A palavra correta é parceria. Era parceria. Mas havia a intenção da Volkswagen naquela época de que todo veículo blindado pela Volkswagen, seja em qualquer lugar, passasse pelo crivo ou critério da Volkswagen. E eu fui designado para ser diretor de uma unidade em Recife. E amigos meus que queriam blindar um Volkswagen comigo, eu me lembro até do cidadão, o nome dele, o carro dele, tudo, ele queria fazer comigo. E a Volkswagen falou, não, tem que fazer na empresa lá em São Paulo.
porque tinha a autorização. E aí, nas concessionárias lá na região, quando se falava que havia um processo da Volkswagen, ele falava, quem? Aonde? Blindagem? Então, não havia essa comunicação. Então, eu acredito que hoje, através do sistema aí, dessa tecnologia de informação, e vocês tiveram esse cuidado também, deve ter ajudado, e sim, você acabou de falar agora da importância desse processo todo. Hoje, essas empresas que estão atuando ou foram certificadas ou homologadas, participam através do sistema hoje, todo integrado. É isso, né? Integrado. Uma coisa importante, né? O seu compliance, na verdade, é só falar que você tem um processo para fazer as coisas, tá? Mudaram só o nome, deixaram ele mais chique, mas dentro de qualquer empresa, né? E quanto mais a empresa vai crescendo, como você falou, às vezes está na cabeça das pessoas. Se é uma empresa pequena, você consegue manter o processo inteiro na cabeça. Quando você vai para uma empresa grande, é muito complexo, tem muitas coisas a interligar. Imagina esse nosso projeto aqui, que a gente está falando do Vale Mais. O projeto Vale Mais, eu integro 4 empresas. 4 operações distintas. Eu tenho uma operação de concessionário, tenho uma operação de uma blindadora, tenho uma operação de produção dos kits e eu tenho a operação da Volkswagen também. Né? Então, são 4 empresas que a gente precisa integrar. E com isso, o nosso amigo regras e processos que o Cleber acabou de falar, ele é muito importante. Sabe por quê? Posso até usar um exemplo aqui? Sim, pois não. Um pedido que entrou de um cliente e o cadastro da blindadora não tinha o CNPJ daquela concessionária. Como é que eu faturo esse carro? Como é que eu entrego o carro no lugar certo? Então, às vezes você fala de coisas simples, que no dia a dia você fala, não, mas aí eu ia ligar, eu ia fazer, mas aí você já perdeu 10 minutos, 15 minutos, o carro foi para o lugar errado, a pessoa ficou brava porque você não atendeu a hora. Então, essa integração que o sistema Vale Mais, o ProBlind Vale Mais está fazendo, isso é extremamente importante. Tá. E também um episódio interessante, fazendo um gancho como que ele está mencionando, né? Existem muitos carros iguais quando você fala de uma homologação. Quando você fala do programa Vale Mais, então, sei lá, blindei 10 T-Cross igual, 10 Taos igual, 10 Tiguan igual, né? E eles tinham um problema recorrente em função disso, que era como identificar o carro individualmente. Chassi. O simples chassi, que é o, vamos dizer assim, seria o DNA para qualquer leigo, carro, né? Enxerga o RG do carro. Você pegou? Mas era uma dificuldade que ele tinha, porque era por conta do legado que existe hoje, que é uma coisa muito complexa de ser alterada, em função de todas as integrações que existem com o sistema da Volkswagen, né? Então, nós tivemos que nos adaptar, né? E ao mesmo tempo, era uma informação extremamente necessária. Tinha carros que chegavam na blindadora que ele não sabia que tinha chego na blindadora, ou vice-versa, né? Então, todas essas travas que tenho tanta história, vocês não têm noção. Teve casos... Acho que o pessoal que está escutando nós aqui também tem algumas histórias parecidas, você sabe que porque é todo mundo igual. Em outra bandeira, não era Volkswagen, era outra montadora, com outras blindadoras e tal. Carros que saíram para blindar, foi para o Nordeste. Caminhão lotado, uma cegonha, com todos os carros para blindar, foi parar lá no Nordeste. Alguém fez uma confusão por conta de um sistema talvez não adequado ou integrado, e esses carros foram destinados para outro estado, e aí a blindadora, mas não chegou aqui. O cara, não, saiu daqui, não chegou aí, como é que não chegou? Foram ver, o carro estava lá por conta de um sistema mal resolvido. Só aproveitando esse gancho que você falou, tio, das concessionárias, uma pergunta, até curiosidade minha também. Existe um controle pelo Exército Brasileiro e a necessidade de se ter uma certificado de registro para poder comercializar veículo blindado, porque é considerado um PCE. Há controvérsias em relação a isso, tem alguns que aprovam ou apoiam, outros não tanto, mas vocês conseguiram, através do sistema, mapear e dar esse suporte para que essas concessionárias corram atrás dessa 100%, documentação 100%. Se quiserem trabalhar. Porque, complementando até o comentário, Tiosso, nós sabemos que 80% a 85% desse mercado está em São Paulo. Mas ainda começam a procura por outras capitais também em blindados. E eu tive a oportunidade de trabalhar, como eu falei, em Recife, e eu tentei vender blindagem para São Luís do Maranhão, por exemplo. Putz, nada contra, mas um transtorno, por conta de pós-venda e tudo mais. Para vocês do projeto Vale Mais, como é que vocês enxergam isso
uma cidade lá em Rio Branco, no Acre. Tem que ter. Como esse trabalho? Como o nosso amigo Compliance, que é o das regras, fala pra gente aqui, para eu comercializar, eu tenho que ter. Posso contar um estado da Bahia, de um concessionário que está com a gente, acabou de receber o primeiro carro mês passado, ficou 8 meses para tirar o primeiro CR. Aliás, alguém me ligou pedindo uma ajuda. Eu não sei quem foi. Ligou para a Brablin, evidentemente, né, que eu represento lá a entidade. Se eu podia interferir de alguma forma, e eu consegui que bom, acessar a Brasília. E eu preciso. A gente não pode falar, né, só para você que é blindador, para você que está nos assistindo aqui, não adianta falar, o cara me disse, falou, não, documento. Tem protocolo? Tem. Então tá bom, aí com protocolo eu consigo. Mas continue, desculpa interromper. É isso que a gente está falando, né? O sistema que a gente está fazendo, né? O ProBlind tem milhões de coisas dentro dele, né? Funcionalidades lá dentro. Mas o que a gente faz e o que a gente discute muito dentro do projeto do Vale Mais é fazer as regras. Tem uma legislação por trás disso, eu tenho que ter? Não interessa se tem alguém que pode falar, amanhã pode mudar, mas hoje a gente segue todas elas. Então, ter CR é importante. Eu tenho um procedimento para eu fazer o pedido do carro, é importante. O que o Kleber acabou de falar agora aqui, às vezes, e acontece na montadora, tá? Eu tenho um carro que eu vou fazer o pedido para você. E na hora de eu faturar aquele carro, ele é trocado. E acontece. Troquei o chassi. O sistema não vai enxergar. Se você botou o chassi 1 e foi o chassi 2, como é que eu enxergo? Esse carro não existe, né? Clicar o carro na hora que chega. Então o sistema vai lá e clica. Pô, o chassi é 2. Precisa acertar a ordem. Preciso acertar, porque na hora que eu vou fazer a identificação dos materiais utilizados, ele tem que estar no chassi correto. Então tudo isso que no dia a dia a gente acaba pensando assim, poxa, eu sei fazer. Mas na hora que você coloca na complexidade da correria do dia, às vezes você acaba tendo problemas. O ProBlind vem para fazer isso com a gente, né? Essa integração, toda essa integração de processo e deixar as pessoas trabalharem no que exatamente traz valor para o produto, né? Ficar olhando papel não traz valor, né? O sistema, a nossa muito intenção... legal. Vou fazer uma pergunta que as pessoas questionam bastante, desculpa te interromper, já interrompendo, sobre a confiabilidade de informação, né? Eu sei que existe a LGPD, né? LGBT+, lá, né? Mais ou menos isso, vai. Mas, além disso, né? Algumas empresas sempre ficam inseguras, principalmente os mais antigos, né? Eu falo porque também faço parte dessa turma, né? De fazer tudo na mão. Qualquer empresa que tenha acesso ao ProBlind ou as que participam do projeto Vale Mais, como você consegue transmitir essa confiança, essa segurança de dados em relação de uma empresa para outra? Porque no nosso segmento, complementando aí a pergunta, de novo, os mais antigos, nossa, eu essa semana marquei de fazer uma visita com o pessoal do México numa mineradora e o dono falou, não, minha tecnologia, não quero que ninguém veja. Gente, nós estamos... 2025, né? 2025, 200 e tantas blindadoras, tudo é conhecido, material, tanto é que tem um evento como esse mostrando tudo, né? No caso desse sistema, confiabilidade. Olha, eu confesso que foi algo que eu sofri muito. Imagina. Diante dessa trajetória. Por isso eu pergunto. Né? Principalmente no início, onde eu não tinha nenhum nome de cliente que agregasse ao sistema, né? Então isso sempre foi pauta de... Pô, será que eu posso confiar, né? Será que eu posso de fato colocar todos os meus dados ali, né? Qual é a forma com que isso é tratado, né, dentro do sistema? Bom, o que eu posso falar sobre isso obviamente que em função do tempo, assim que eu fui fechando novos clientes, isso já foi validando a credibilidade e a seriedade em gerir os dados de cada cliente, né? Mas o que como empresa, né, e garantidora da informação, o mínimo que eu tenho que fazer para garantir isso, né? Primeiro, quando é feita uma relação de parceria, onde é estabelecido o contrato, eu tenho regras para seguir que são pautadas na base da LGPD, então eu não posso me beneficiar de nenhuma informação que está ali dentro, né? E eu tenho informações de extrema importância e sigilo, né? Porque tem dados pessoais das pessoas, tem às vezes contratos sociais, documentos pessoais, né? Então eu tenho que zelar. E de que forma que eu zelo com isso, né?
utilizando o que há de melhor em termos de hospedagem, de informação. Toda a nossa infraestrutura roda na cloud da Amazon em 2 regiões, Tóquio e Virgínia, né? Nós temos um programa de replicação de dados com o objetivo de prevenir uma possível catástrofe mesmo. Se uma determinada região for invadida ou acontecer qualquer evento e eu tenho isso replicado em outro lugar. E também nós trabalhamos com os melhores certificados de criptografia que o mercado oferece. Que interessante, isso é importante. Entendeu? Que ele oferece. Porque eu preciso garantir que quando a informação está sendo transmitida desde um dispositivo móvel, né, um celular, um tablet, um computador, está sendo enviado para o servidor, eu não posso permitir nenhum tipo de falha neste momento, né? Então, para garantir isso, a gente usa certificados, né, de criptografia avançados que garantem isso. E na hora, obviamente, que a informação chega no servidor, aí tem toda uma política de segurança empregada, né? Mas assim, quando você pauta esse quesito específico, né, é que nem você mencionou, né? O pessoal mais antigo, às vezes não precisa nem estar relacionado a sistema, né? Você pega nossos pais hoje e falar para ele que ele acessa o saldo da conta do banco no celular, ele não fica confia. Inseguro, né? E seu pai consegue pagar uma conta ali no celular? Ele não confia. Inseguro, não confia. Vai lá no caixa, leva o cartão, ele quer o comprovante. Com certeza, né? Ele encontra minha mãe lá na fila. Exato, então, é um assunto muito delicado que também não diz respeito só ao cuidado que você tem, Sim. mas diz respeito também à faixa de idade, à forma com que a pessoa acredita, né? E hoje... Essa geração nova que já nasceu digital, né? A gente vê a criança no berçário. A criança no berçário já com o dedinho assim, fazendo assim. Mas é muito importante esse ponto, viu, Marcelinho? Porque assim. Para a Volkswagen, imagino que deve ter sido um ponto para todos nós. Crucial. Na Volks, a gente tem um cuidado extremo também com isso, mas assim, mesmo nas conversas com o ProBlind, né, a gente sempre teve essa preocupação, né, da sigilosidade, da proteção de dados. Isso porque foi o dado pauta, né, foi pauta, até lançamento, né? Exatamente. Então é pauta e é coisa que para nós é importante, porque tem que passar essa confiança para todos no sistema. Sim. Não só para nós. Não, você está envolvido com um monte de para as 4 empresas, empresas e inclusive para o nosso cliente, porque lá você tem os dados dele. Então essa interação é um ponto bem importante, que às vezes as empresas hoje, ainda tem algumas empresas que estão começando a entender o que é LGPD, né? Mas se você for olhar lá, você tem uma responsabilidade muito grande, muito séria se vazar qualquer informação de um outro. Eu fiz questão de perguntar justamente por isso, porque o público que está nos assistindo aqui, existe ainda essa desconfiança. A gente hoje está, aliás, né? Quando se fala em segurança, é segurança de tudo. Segurança nas ruas, tanto é que a blindagem está aí os números muito expressivos, mas também a segurança de dados. Hoje a gente recebe diariamente uma enxurrada de golpes através do celular, né, que infelizmente virou um caminho fácil para essa turma, e os dados também, se não forem bem tratados, imagine o risco que se corre em uma empresa como uma Volks, deve ter essa preocupação. Tiosso, aproveitando esse gancho, eu não sei como é que vocês falam um pouquinho do Vale Mais, podemos abordar esse assunto, lógico, né? Lógico. Vocês já estão prevendo ou imaginando como será tratado o seminovo do projeto Vale Mais? De uma possível recompra ou... porque a gente sabe, né, isso no mercado nos prova isso, que veículos que têm esta chancela ou esse carimbo de uma montadora, ele tem uma liquidez maior. Eu não vou nem dizer que ele tem um preço melhor, porque eu chamo liquidez, né? O preço é muito, muito parecido. Mas vocês já estão vendo, acredito eu, mas eu queria só que você me falasse um pouquinho de como vocês estão enxergando o que vai fazer com esse mercado de seminovos certificados pelo Projeto Vale Mais. Esse mercado de seminovos, né, Marcelinho, tem crescido gigantesco. Blindados é impressionante. Né? Então, tanto o mercado de novo, que a cada 4 anos dobra. Então, a expectativa, você acabou de falar aqui, né? Hoje ele é novo, 15, amanhã ele é um seminovo, né? Se crescer os 15, ele vai dobrar de tamanho. Sim. Né? Então, o mercado de novos cresce e o mercado de seminovos vem atrás. Né? A reboque, tem um carro desde 1990 blindado aí, alguns rodando ainda. Né? Então, esse é um mercado extremamente importante e extremamente aquecido.
A gente vê no nosso programa lá que tem concessionárias que trabalham muito forte no mercado de blindados. Outras têm medo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, isso no projeto que a gente tem, qual é o nosso conceito, né? Como você disse, o projeto ele traz padronização. Então eu sei o carro que eu comprei, que eu fiz, que eu vendi, traz confiança. Sabe o que foi agregado. Você sabe o que foi colocado no carro, né? como foi feito, o que foi feito. Então na hora de comprar um carro usado, ele está tranquilo também. Ele sabe que ele vai ter um produto de qualidade. Eu sempre falo do mercado de usados, que da relevância, porque muitas pessoas associam o crescimento do número de blindados hoje à insegurança. E eu costumo dizer, sim, se não tivesse a insegurança, não haveria necessidade de um blindado. Por outro lado, esse crescimento se dá por outras razões. A qualidade do serviço prestado melhorou muito, se comparado com o veículo há anos atrás. Então, outra pessoa, naquela época, morria de medo que ia estragar o carro dele. Hoje ele percebe que não estragou o carro dele, que ficou muito bom, mais leves, e também que assim, a chave propulsora é a liquidez do seminovo. Porque naquela época dos anos 90, você blindava um veículo, não tinha para quem vender, e hoje você sabe que se você blindar e abrir a boca, amanhã tem uma pessoa interessada. Tem lojas especializadas em seminovos. Isso então, você vê o mercado crescendo. Por isso a pergunta se a Vale Mais está já prevendo. Prevemos. É um mercado importantíssimo. Esse repasse para o cliente, importantíssimo, Marcelinho. Muito legal. Ele teve, importantíssimo. A gente está de olho também nele lá. Legal. Kleber, você queria mandar algum recado aqui para o nosso público que está nos assistindo sobre essa tecnologia e aproveitando esse gancho, a inteligência artificial já está lá com vocês? O que é que você prevê? Daqui a pouco não vai ter mais ninguém lá trabalhando? Como é que a gente que é ignorante nesse assunto, né? Não é uma praia que eu surfo, né? Como a inteligência artificial está interferindo positivamente ou negativamente com você, no teu trabalho negócio. E em relação ao projeto Vale Mais? Se já está tudo presente lá com vocês. Interessante a pergunta, muito interessante. Bom, sim, nós estamos implementando, né, tanto para o uso interno, né, para acelerar processos de desenvolvimento. Sim. Um exemplo disso, nós começamos a atender uma blindadora no Texas, né, e nós tivemos que passar todo o sistema para o inglês. E utilizou a inteligência artificial. A gente conseguiu fazer isso em 10 dias, coisa que Nossa. Tem aproximadamente mais de 300 páginas para serem traduzidas. Se isso fosse feitos à moda antiga, vamos dizer assim, seria impossível se fazer isso no prazo atual. Tão rápido. E como ela é pautada a um conhecimento anterior, a inteligência artificial ela é pautada... Ela está aprendendo com você. Isso. Então, assim, ela acelera muito o nosso processo de dúvida, de desenvolvimento. Mas, por outro lado, né... Você hoje é professor da inteligência artificial, porque ela não tem o conhecimento que você tem. Isso. Por outro lado, é assim... Tem que saber usar, né? Porque em todos os setores, né? Eu falo que quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? Então, agora, é diferente quando você já sabe o caminho, né? Então, mas tem nos apoiado muito e acelerado diversos processos internos relacionados a isso. Falando sobre... No Vale Mais? No Vale Mais, então, esse é um ponto importante até para ser citado, né? Onde, primeiro, eu até uso a seguinte referência, né? Primeiro você tem que ter o registro, para depois você ver o que você vai fazer com os dados. Como que você vai agregar inteligência artificial se nem ainda os dados você consegue olhar, né? Então, assim, o que conquistou minha admiração nesse projeto, né? Apesar de todo o desafio de integração, como ele mencionou aí, tem 4 camadas aí envolvidas no processo, né? Mas a base ela foi muito bem feita, muito bem construída, estruturada. E isso vai trazer um ganho para futuramente trazer insights com base nos dados que está ocorrendo, né? Então parte do programa já foi construída uma base ao ponto de, se der um pós-venda, ele ter toda a rastreabilidade dos materiais que foram empregados. Muito bom. Agora nós vamos agregar uma parte de procedimentos na execução, né? Então, além de ter tido todo um trabalho sério de homologação, onde envolve toda a parte documental, né? Para que essa blindadora possa de fato exercer
em nome da montadora, né? Agora nós estamos caminhando para uma segunda fase, que é onde a montadora agora ela vai trazer todo o know-how dela, né? Que a montadora ela tem procedimento para tudo, ela tem engenharia para tudo, né? Nossa, ao mesmo tempo que burocratiza, mas também traz credibilidade, confiança. Isso. Então essa é uma fase que o Tiosso pode até comentar, que é uma fase recente, né? Que nós estamos agora implementando. Diretor, quanto tempo nós temos? Você finou? Acabou? Vamos encerrar com isso então. Meus amigos, você quer só finalizar com alguma coisa, Tiosso? Desculpa. Não, agradecer aí a oportunidade de falar um pouco. Acho que é bem importante, Marcelino, que a gente falar com esse público, né, com o público nosso aí das blindadoras. Consumidor final, blindadora, todo o ecossistema. Todos entenderem, né, o quão complexo é esse universo, né, esse processo todo, né, e o quanto de responsabilidade todas essas empresas que estão nesse meio aqui têm que ter, né, dentro de si. E gosto muito do programa, tem que vender o jabá aqui do meu amigo aqui. Que bom. Gosto muito do ProBlind, eles têm uma estrutura muito boa, né, de orientação de processo e do que fazer. Acho que isso vai ajudar bastante. Quem tiver a oportunidade de conhecer, que venha. E quem quiser comprar uma blindagem Vale Mais... Sim. Na rede de concessionárias, né? Mais de 470 concessionárias Volkswagen no Brasil, qualquer uma delas. Então, você que está nos assistindo, muito obrigado pelo seu tempo. E quer saber um pouco mais sobre esse tema ou sobre as empresas aqui? Kleber da ProBlind, Tiosso da Volkswagen no Brasil, coordenador do projeto Vale Mais, e o Marcelinho aqui da Brablin, que já me conhecem. Estamos à disposição sempre de vocês. Obrigado mais uma vez e até breve. Obrigado. Valeu.